Oi, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é a Caroline. Eu sou enfermeira da empresa Curar e Curativos, uma das sócias da empresa Curar e Curativos. E a nossa empresa veio com uma inovação aqui para vocês. Toda semana, nesse canal, a gente vai estar transmitindo alguns vídeos para vocês sobre dicas importantes para a realização de curativos. Nosso canal ele é direcionado a enfermeiros, técnicos de enfermagens, cuidadores, que têm um interesse em aprender um pouco mais sobre tratamento de feridas, sobre tratamento de pessoas com feridas, e a gente vai iniciar hoje esse canal. Então, eu acredito que com o passar do tempo a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai se aprimorando um pouco mais. A gente vem com uma primeira aula muito bacana para vocês, então vamos iniciar, vamos puxar a vinheta, que agora é para valer. Então, quando a gente pensa num paciente portador de feridas, uma pessoa portadora de feridas, a gente tem que pensar em tratar essa pessoa desde o início. Posso pegar uma ferida com tratamento pelo meio, o paciente desistiu de tratar com um fulano e trata com ciclano, com beltrano? Posso. Mas eu vou estar passando para vocês aqui desde a avaliação inicial. E quando a gente fala de avaliação inicial de um cliente portador de feridas, seja esse seu cliente um paciente do SUS, ou um paciente do seu consultório particular, ou um paciente do hospital que você está trabalhando, a gente sempre tem que pensar que a gente precisa avaliar esse cliente como um todo. Uma pessoa não é só uma ferida. Uma pessoa é uma pessoa portadora de feridas. Então, quando a gente avalia esse cliente como um todo, a gente precisa entender várias situações. A gente precisa entender as crenças desse cliente. Precisamos entender a situação financeira desse cliente. Nós precisamos entender as doenças de base, que são as comorbidades do cliente. Nós precisamos entender a situação familiar, né? Então, o social desse cliente. E a gente tem que entender como que essa ferida surgiu, o porquê que essa ferida surgiu, né? Então, essa ferida surgiu por um trauma, essa ferida surgiu porque esse cliente tem uma comorbidade, ele é um paciente diabético, ele é um paciente hipertenso, ou qualquer coisa do tipo. Esse paciente é um paciente tabagista, esse paciente ele tem uma doença vascular. Então, os fatores que podem influenciar no surgimento da ferida. Como também a gente precisa entender os fatores que podem prejudicar a cicatrização da ferida. Ok? A partir daí, a partir dessa entrevista inicial, a gente vai começar a pensar em outras coisas. O que a gente vai entender desse paciente, né? A gente vai saber desse paciente o nome completo, o endereço, o telefone. A partir daí, a gente entende a doença de base, se ele tem uma doença de base, né? Nessa avaliação inicial, a gente vai verificar os sinais vitais desse paciente. A gente vai observar se esse paciente é um paciente tabagista. Se ele tem problemas cardíacos. Se ele é um paciente que tem problemas venosos. Se ele tem problemas psicológicos. A gente vai buscar nesse paciente os medicamentos que ele usa.
Vamos observar se essa ferida causa dor. A gente precisa observar se esse paciente é um paciente que tem mobilidade. Ou se esse paciente ele é um paciente independente. Por quê? Por que tudo isso é importante? Por que eu preciso saber se esse paciente ele tem mobilidade no leito, ou se esse paciente é um paciente que deambula, que é um paciente que caminha? Porque a mobilidade ou a imobilidade no leito faz a gente ter um plano de cuidados X ou Y. Se esse paciente é um paciente que deambula, faz a gente ter um cuidado Z, uma conduta Z, por exemplo. Ah, esse paciente ele é imóvel no leito, ele tem uma úlcera sacra, por exemplo, uma úlcera na região sacra, uma lesão por pressão na região sacra. Né? Como que eu vou direcionar esse cuidado para esse paciente? Eu só vou ali fazer o tratamento de ferida dele ou vou passar certas orientações para a família? Ah, esse paciente é um paciente que caminha, ele tem uma lesão venosa na região do tornozelo, por exemplo. Como que eu vou fazer para esse paciente, ele caminha bastante, ele tem uma lesão venosa, que tipo de cobertura que eu vou utilizar nesse paciente? Então, todas essas informações que eu estou passando para vocês, são informações que são extremamente importantes na primeira avaliação. Aí você vem e você me pergunta assim, Caroline, mas como que eu vou usar essa situação social do paciente? A situação social é uma coisa totalmente diferente, né? Existem coberturas de R$15, como também existem coberturas de R$500. Então, como que eu vou prescrever para um cliente, por exemplo, o meu, que tem uma situação financeira muito difícil, uma cobertura com valor inacessível para ele? Então, a gente precisa pensar nisso daí. Existem coberturas com valores inacessíveis para determinados clientes e existem coberturas com valores extremamente acessíveis para determinados clientes. Então, a partir do momento que tu faz todo aquele estudo biopsicossocial do paciente, para ele poder entender que existem coberturas numa situação um pouquinho mais em conta, que fica mais fácil para ele estar adquirindo, a partir desse momento tu vai conseguir fazer com que esse paciente tenha uma melhor adesão ao tratamento. Então, coberturas com valores acessíveis para pessoas com problemas financeiros facilitam a adesão ao tratamento. Outra coisa muito importante numa entrevista inicial, se você chegou e você conseguiu captar esse cliente, né? Ou esse cliente vai fazer um tratamento numa unidade de saúde contigo por um longo período de tempo, tu sempre deixar claro ao cliente que a cicatrização leva um determinado tempo e que esse tempo ele é muito variável, que varia muito de uma pessoa para outra, de uma comorbidade para outra e da própria adesão ao tratamento que esse cliente tem, né? Então, nesse momento, se a gente deixa claro isso ao cliente, as possíveis situações que ele irá enfrentar, se tu deixa isso muito claro para ele, tu vai fazer com que esse cliente confie em você. Ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula. As nossas aulas vão ser semanais, sempre passando aqui o conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. Espero que tenham gostado. Peço para que deixem o seu like ali embaixo, que deixem comentários, que deixem questionamentos, e a gente sempre que conseguir, a gente vai estar respondendo todo mundo, ok? Vamos dar bastante like aí, vamos fazer com que esse canal cresça, para que a gente consiga passar bastante conhecimento para todos os profissionais da área. Até a próxima!